professor Wagner aqui e eu estou gravando esse vídeo para dar algumas dicas para finalizar o ano bem, tá? Então vamos lá, estamos entrando agora no final de setembro, começo de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, finalizando o terceiro bimestre, já começando o quarto bimestre. Então olha só, aproveita, organize seus estudos para que não fique nada acumulado do terceiro bimestre. Organiza o que você vai estudar durante a semana, para poder dar conta de tudo, os professores e as professoras conseguirem fechar a nota. Sobrando tempo, aproveita aquelas lições que ficaram atrasadas do primeiro e do segundo bimestre. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe como que vai ser a recuperação ano que vem e a gente não sabe se essa quantidade de notas vermelhas que ficaram aí do primeiro e do segundo bimestre vai ter um peso muito grande na recuperação. Então, para não ficar dependendo tanto assim da sorte, né, vai que pesa, que não pesa, é melhor você fazer para que o professor possa corrigir e a sua nota fique azul, tudo bem? E como a gente já está chegando no quarto bimestre, se organiza também para que lá no comecinho de dezembro, na primeira ou segunda semana de dezembro, você já está tranquilo, tá? Já fez todas as atividades e aí já pode descansar aí o resto, um pouquinho que falta do ano, tudo bem? Outra coisa, valendo para meus alunos do oitavo ano, sei, dos nonos anos, deixar um comentário nesse vídeo, nessa aula aqui, né? Vale como nota. Muitos estão esquecendo e depois não adianta reclamar que ainda está com a nota vermelha. Lembra, 1 ponto, que é a nota de participação, parece pouco, mas é a diferença entre você ficar com uma nota vermelha e ficar com uma nota azul. Tudo bem? Então é só isso, gente, e boa aula para vocês. E aí pessoal do nono, tudo bem? Então vamos lá para a última aula de geografia do terceiro bimestre, em que eu vou abordar um pouco a questão da industrialização e o campo, né? A gente falou muito nas últimas aulas sobre a industrialização e as cidades e o urbano, né? Agora vamos ver o impacto da industrialização no campo, né? Pegando a primeira, segunda e terceira revolução industrial, tudo bem? Então vamos lá. É importante a gente ter noção assim como é que era antes da primeira revolução industrial. Eu sei que quem prestou atenção nas aulas de geografia e nas aulas de história também, né, lá no sexto, sétimo e oitavo, já tem uma noção de como era antes da industrialização, né? Então, como é que era? O trabalho e a posse da terra era comunitário, era coletivo. Então, aquela terra em que eles usavam para produzir os alimentos, ela não pertencia a uma pessoa, como a gente vê hoje, ou um grupo pequeno de pessoas, uma empresa. Pertencia àquela comunidade inteira. Então todos, de alguma forma, trabalhavam para ajudar a colheita ou na produção dos alimentos, né? Quem não conseguia ajudar diretamente, indiretamente fazia alguma coisa que ajudava lá. E o alimento era repartido, dividido de forma igual entre a comunidade inteira, tudo bem? O que eles não conseguiam produzir se trocava com outras comunidades que tivessem. Era um sistema de troca simples, tudo bem? Apesar disso, né, como a gente não tinha grandes técnicas, os instrumentos para poder utilizar no solo, para poder utilizar na plantação, eram instrumentos que a gente considera hoje rudimentares, né? Por causa disso, eles também eram altamente dependentes das condições naturais. Tá? Então, não tinha ferramentas para superar as condições ambientais. Então, você tinha que respeitar o tempo da natureza, coisa que vocês já viram em geografia lá no sexto ano, né? O tempo do homem e o tempo da natureza. Então, época de colheita é época de colheita, quando aquela planta, aquele vegetal não adiantava plantar naquela época, não ia adiantar nada. Hoje a gente já vê que é um pouco diferente, né? Mas não tinha isso. Então, respeitava o tempo da natureza, o intenso uso da mão de obra, basicamente todos ali da comunidade, né? Como eu falei, ajudando, e a produtividade era baixa. Porque a produtividade ela era pensada mais para alimentar aquela comunidade, não estava pensando muito na sobra não, entendeu? O que sobrava é que era trocado, mas a ideia inicial era somente o quê? A alimentação daquela comunidade, tudo bem? Antes da Revolução Industrial também, a agricultura ela era itinerante, que aqui no Brasil se chama de coivara. Tá? Coivara é um termo, mas significa agricultura itinerante. O que isso significa? Eu tenho um pedaço de terra em que se
colocava fogo, não é que nem as queimadas de hoje, tá? Era bem mais controlado e um impacto bem menor, numa área menor também, em que você colocava fogo para limpar aquela terra, né? Fazia-se a plantação e após, né, se plantar, se utilizar aquela terra, você partia para outra área e aquela ali ficava parada, recuperando. Eles poderiam voltar para ela ou não. Então era itinerante, ela ia sempre mudando conforme tempo dava. Se fosse locais muito íngremes, a humanidade aprendeu a fazer o terraceamento, que é basicamente construir terraços. Eu já vou mostrar a foto para vocês verem, que ela aproveita a água da chuva, né, que cai no morro, é lá de cima, ela vai molhando todo o restante e evita o desmoronamento, tá? É uma técnica utilizada até hoje. A gente também tinha, né, antes da Revolução Industrial, a domesticação dos animais para servirem como alimentos, para servirem como proteção e também para servir como ajuda, né, uma mão de obra. E a agricultura ela era extensiva, então como você tinha baixas técnicas, né, a forma de plantar, o carro passando, a forma de plantar era extensas, pedia grandes terras, tá? Então olha só, eu coloquei aqui duas fotinhas para vocês verem, né? O terraceamento é isso daqui, a gente vê ainda bastante hoje, tá? É uma técnica, apesar de ser uma técnica lá de antes da Revolução Industrial, ela é uma técnica muito boa que a gente utiliza até hoje. E também a gente tem aqui uma foto mostrando o arado por tração animal, tudo bem? Que a gente utiliza também até hoje, né? Afinal, um equipamento não é barato, então muito assim se foi domesticado os cavalos, né? E aí a gente coloca equipamentos rudimentares, simples, para ajudar a remover a terra aqui para poder fazer a plantação. Tudo bem? Bom, veio a primeira revolução industrial, o que acontece? A mão de obra no campo começa a diminuir, justamente porque as pessoas estão indo para as cidades trabalhar nas fábricas, nas indústrias que estavam surgindo nas cidades. Tudo bem? E a partir daí, então, até a dinâmica do campo muda. Por quê? Agora, o que vai ser plantado no campo vai depender muito do que o espaço urbano está demandando. Tudo bem? Então, se começa a ignorar muito aquele negócio dos alimentos sendo produzidos para todos, mas agora você começa a pensar assim, o que a cidade precisa? A cidade está precisando de algodão, então vai se plantar algodão. Ah, mas a cidade também precisa de alimento, então a gente vai e de algodão, então a gente vai plantar algodão e vai plantar batata, por exemplo. Entende? Então assim, agora é o que a cidade precisa, o campo vai trabalhar para isso. E o campo também vai começar a se submeter às vontades do que as indústrias precisam. Eu falei algodão porque na primeira revolução industrial que a gente vê funcionando bem forte também é a questão do tecido, tá? Ao mesmo tempo em que a gente vê, né, o surgimento de máquinas para as indústrias, também se começa a pensar, se começa a se produzir máquinas para melhorar a produção no campo, para começar a substituir o animal, começar a se botar máquina. Por quê? Porque as cidades estão crescendo e está demandando mais coisas que são produzidas no campo. Então, eu preciso fazer com que o meu campo também comece a produzir mais. Então, conhecimentos que estavam sendo feitos pensando nas indústrias também começou a ter um conhecimento se pensando no aumento da produção no campo para que o campo produza a matéria-prima para a cidade. Tudo bem? Eu não estou pensando em melhorar o campo por si só, né? Para melhorar a produção do campo. Não, eu vou melhorar o campo porque há uma demanda da cidade. Tá? Então, na primeira revolução industrial, a gente começa isso. Então, se tem essa dominação do campo pela cidade. Tudo bem? Então, começa aí agora o tempo do homem. Né? O tempo da natureza começa a ficar para trás. E começa, então, o tempo do homem, que agora a natureza vai estar submetida às vontades humanas. Tá? Já na segunda revolução industrial, o que a gente percebe? Nesse meio tempo, da primeira para a segunda, os avanços das técnicas e das ciências elas continuam, tá? Não parou e depois só voltou de novo na segunda. É um processo contínuo, tudo bem?
Conforme se foi melhorando a ciência, se foi melhorando as técnicas, que melhorou a produção industrial, também se melhorou no campo. Com o aumento das cidades e o aumento da demanda de produtos rurais que a cidade necessita, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe, então, um aumento de empresas pensando na produção rural. Tá? Então, indústrias rurais, né? Então, ela vai pensar nessa produção rural, ok? Ao mesmo tempo, a gente tem, então, agora na segunda revolução industrial, de fato, estabelecido o sistema patronal, o sistema em que a terra pertence a uma pessoa e ela contrata pessoas para trabalhar para ela, patrão e empregado, tudo bem? Então, aquela ideia que a gente tinha antes da Revolução Industrial de que a terra era coletiva, ela começa a sumir e agora aquela terra tem dono, é uma pessoa ou uma empresa e ela vai começar a trabalhar na mesma lógica das indústrias. Então, vou começar a ter empregados, tudo bem? A mão de obra familiar, ela passa a ser algo só das pequenas, bem pequenas propriedades rurais. As grandes já começa a ter esse sistema de patrão e empregado, tudo bem? A gente começa então também uma intensa mecanização, tratores, máquinas para fazer a colheita, né? Máquinas que vão ajudar a produzir mais rápido, tudo bem? A gente começa a ter o uso de insumos. Insumos são produtos que vão ajudar a plantação a crescer mais forte e mais rápido. Então eu estou falando de adubo, eu estou falando de agrotóxicos, eu estou pensando de pesticidas, tá? Então são produtos voltados para a produção agrícola, tá? Que vai ajudar aquela semente a crescer mais. E aí a gente tem, então, na segunda revolução industrial, a consolidação do agronegócio e da agroindústria. Então, se começa a olhar para o campo como da mesma forma como se olha para uma indústria, como se olha para uma empresa, algo lucrativo, tudo bem? Tá? Ainda no âmbito da segunda revolução industrial, nos anos 1950, começa um movimento que ficou conhecido como Revolução Verde. Tá? O que foi essa Revolução Verde? Os conhecimentos produzidos na ciência, né, começaram a ser então fortemente utilizados no campo. Então a gente começa a ter mais fortemente ainda na década de 1950 a adoção de produtos químicos, né, que é os agrotóxicos e os fertilizantes, as mecânicas, né, as inovações mecânicas, são tratores, colheiteiras, sistema de irrigação, né, então que aí para poder colocar água, né, para a plantação crescer, né, quem nunca viu um sistema de irrigação, é um sistema de canos com vários furos que de tempos em tempos ela vai jogar água para a plantação, tudo bem? E a gente começa a ter também fortemente ali a biotecnologia, então se começa a ter uma seleção de sementes, né? As sementes mais fortes, as sementes que rendem mais, então começa a usar a ciência para melhorar o grão, tá? A produção de alimento, galera, sobe absurdamente, tudo bem? Ainda na segunda revolução industrial, né, vocês veem que ainda nem entrei na terceira, a gente ainda vai chegar lá, tudo bem? Na década de 1960, com a ajuda da ONU, da Fundação Ford, do Banco Mundial, da Fundação Rockefeller, que são fundações aí com muito dinheiro e procuram funcionar no âmbito internacional, a Revolução Verde, que antes estava mais restrita aos países desenvolvidos, porque eram eles que estavam passando pela segunda Revolução Industrial, os países subdesenvolvidos, a maioria estava entrando na primeira. Lembra-se disso, caso vocês não lembrem, volta lá nas minhas aulas do urbano e a industrialização, que a gente vai perceber. Então, os países desenvolvidos estavam na segunda revolução industrial, os países subdesenvolvidos estavam entrando na primeira, já queimando etapa com elementos da segunda. Tudo bem, foi atropelado, tá? Então, com isso, na década de 1960, com essas organizações e a ONU, a Revolução Verde ela deixa de ser algo só dos países desenvolvidos e se espalha para o mundo todo, tudo bem? Então eu começo a pegar as evoluções do campo
que aconteceram nos países desenvolvidos e eu levo isso para os países subdesenvolvidos também, para que eles produzam mais, tá? Mas essa produção de alimentos é porque a demanda por alimento no mundo todo cresce mais, principalmente nos países desenvolvidos, tudo bem? E é importante a gente ter uma coisa, que eu já vou até queimar um pouco de etapa, mas assim, galera, a fome hoje, ela só existe por questões financeiras, porque nós produzimos alimento pra caramba para alimentar o mundo todo, tá? A fome, ela é muito mais uma questão financeira, ela é muito mais uma questão política, porque se nós quiséssemos mesmo, pensando de forma solidária, a gente acabava com a fome no mundo, ó, do dia para a noite, tudo bem? Mas não é isso que a gente faz, tá? Pensando no Brasil hoje, vamos fazer uma ligação com o que acontece hoje. A produção de alimentos é tão grande no Brasil, vamos pensar aqui no caso do Brasil, que a maior parte do nosso alimento produzido no Brasil, ela não vem nem para os seres humanos, ela é transformada em ração para ser utilizada aí para ração para animais no mundo todo, tá? E aí se dá preferência para exportação, e o que acontece aqui dentro? Falta alimento, tudo bem? Bom, coloquei um gráfico aqui para vocês terem uma noção, a demanda de alimentos no mundo, de 1980 até uma previsão para até 2050. Olha o que a gente percebe. A cada... Aqui, ó, aqui tá errado, tá? É 1990, tá? A gente vê tá sempre subindo, sempre em toneladas, tá? A gente produz muita comida no planeta, tá, galera? Produz muita mesmo. E a tendência é sempre produzir mais, porque a demanda de alimento também está aumentando conforme aumenta a população mundial, ok? Bom, o que a gente percebe então? Com essa demanda gigantesca aumentando, né? A Revolução Verde, ela começou a apresentar os seus limites. Por quê? A terceira Revolução Industrial, ela começa em 1970, certo? Ao mesmo tempo, em 1970, né, se começa um movimento de se pensar no meio ambiente, porque começa a se perceber que o meio ambiente ele não é infinito, ele é finito. A Revolução Verde, ela veio na produção de alimentos e de modificações com o uso dos agrotóxicos, com o uso dos fertilizantes, que foi crescendo tanto, né? E a poluição, por causa disso, os impactos ambientais cresceu tanto, em que se percebeu que assim, peraí, gente, a Revolução Verde ela tem um limite. O limite está se batendo na preservação do meio ambiente. Se a gente começar a destruir demais o meio ambiente, não vai adiantar nada, a gente não vai mais conseguir produzir nada, porque é uma cadeia de impactos. Eu tiro uma floresta, eu estrago o solo estragado não vai produzir alimento, por mais fertilizante, por mais insumos que eu use, aquela terra vai ter um limite. Tudo bem? Então a Revolução Verde ela apresentou os seus limites e se aumenta então a consciência ambiental. Para tentar casar esses dois, começa a crescer demais o investimento na agrobiotecnologia. Então é assim, já que eu sei que há um limite, né, ambiental, eu preciso fazer com que a minha semente ela consiga produzir muito mais em menos tempo. Então eu começo a mexer na genética das sementes, tudo bem? Então como assim? Pega-se sementes de laranja, por exemplo, e a laranja que ela renderia, tô chutando, tá? Renderia 2 vezes ao ano. Então se eu pegasse uma semente de um pé de laranja, né? E plantasse, crescesse ali a árvore da laranja, ela me daria frutos 2 vezes ao ano. Com as modificações genéticas, em vez de ela render laranja 2 vezes ao ano, ela começa a me render laranja 4 vezes ao ano. Então eu dobro a produção dela, tudo bem? E essa semente modificada, ela gera sementes novas que já tem essa modificação, então se vai passando para frente. Ou eu começo a fazer sementes em que elas conseguem resistir mais às mudanças do tempo. Então, semente de uva
a uva, né, ela pede ambientes mais frios. Eu consigo fazer sementes de uva que conseguem resistir mais ao calor. Ela não vai ter a mesma textura, o mesmo gosto do que a uva que nasceu no frio, mas consigo fazer a produção de uva para suco, para vinho da mesma forma, tá? Trigo e assim vai. Ou resistir a alguns tipos de pestes, insetos e assim vai. Tudo bem? Também se tem o uso dos transgênicos. Então, os transgênicos é justamente essas sementes modificadas, tá bom? A agroecologia, desculpa, em que você alinha os conhecimentos tradicionais ao desenvolvimento da ecologia. Então, como que eu consigo produzir bastante, mas ao mesmo tempo preservando o meio ambiente? Tudo bem? Você começa a ter essa linha extremamente importante. Então, a agroecologia, ela não nega a necessidade da produção de alimentos, mas ela vê uma forma de se casar, né, de se unir uma preservação ambiental com a produção de alimentos. É um campo que vem crescendo bastante hoje, está em vários locais. Obviamente, a agroecologia ela não é adotada pelas grandes empresas. As grandes empresas produtoras de alimento, elas não adotam a agroecologia, mas a agroecologia é adotada pelas pequenas comunidades, pequenas empresas que pensam muito mais no meio ambiente. Tudo bem? Então, olha só, aqui um exemplo de agroecologia. A agroecologia, como a gente percebe aqui, ela tem na produção vários tipos de plantas diferentes, tá? Ao mesmo tempo que se procura preservar a vegetação que estava ao redor, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, como a gente vê aqui no começo, foi necessário, né, abrir um pedaço para plantações, mas eu consigo ver plantas diferentes, então eu não estou usando demais esse solo com um tipo de plantação só, né? Esse solo ele fica mais rico porque eu tenho plantas diferentes que vão gerar nutrientes diferentes para o solo, mas ao mesmo tempo eu tenho áreas com árvores e que entre essas árvores também vai ter plantações, então tem-se uma preservação do meio ambiente, tá? E eu também tenho os transgênicos, né, que são os alimentos modificados. Há um debate muito forte na questão dos transgênicos estarem gerando câncer nas pessoas. Então tem uma lei brasileira em que todo alimento feito com sementes transgênicas, sementes que foram modificadas geneticamente, elas precisam apresentar esse símbolo aqui, tá? Para você, consumidor, nós, né, no caso, sabermos que eu estou comprando algo que foi feito com sementes modificadas geneticamente falando. Se não tiver esse símbolo aqui, então ela não teve modificações genéticas. Tudo bem? Tá? E é basicamente isso, galera, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Como a gente pode ver, hoje o campo ele está submetido à lógica industrial. A gente percebe hoje no nosso dia a dia, tá? As grandes fazendas, elas estão produzindo pensando em escalas industriais, elas não estão pensando na nossa alimentação. A maior parte da nossa alimentação, um pouco mais aí de 80% do que a gente come no nosso dia a dia, vem das pequenas propriedades rurais que não têm dinheiro para fazer grandes investimentos tecnológicos, mas elas se utilizam de técnicas mais tradicionais, porém aproveitando o que for possível das evoluções tecnológicas do campo. Tudo bem? Galera, é isso. A gente acaba o terceiro bimestre aí agora por esses dias, então se você está atrasado, né, corre para deixar as lições em dias e eu volto com aula de geografia daqui a alguns dias. Tudo bem? Então é isso aí e até mais.